Caros alunos de tópicos especiais, vamos pegar um exercício aqui do Levine, capítulo 18, um exemplo do item 18.6, gráficos de controle para amplitude para média aritmética. Vamos ver como podemos construir esses dois gráficos que andam lado a lado, média e amplitude, utilizando o Excel. Alright. Bom, temos aqui um enunciado que eu adaptei do Levine. A tabela a seguir, a tabela está na planilha vizinha. A tabela a seguir apresenta as medidas do tempo de entrega de bagagem em um determinado hotel, coletadas ao longo de 4 semanas, 28 dias. Este tempo foi operacionalmente definido como o tempo decorrido desde o momento em que o hóspede completava os procedimentos de entrada até o momento que a bagagem chegava ao quarto do hóspede. A cada dia foram selecionados subgrupos de 5 entregas de bagagens do turno da tarde. Bem, o que se pede é construir os gráficos de controle para amplitude e para a média aritmética dos tempos de entrega. A pergunta: o processo está sob controle. Bem, primeiro temos que construir o gráfico de amplitude. Se o gráfico de amplitude mostrar que o processo está ok com relação à amplitude, a gente pode partir para o gráfico da média ou das médias. Então vamos construir o gráfico de amplitude. Bom, na coluna A temos a listagem dos dias, do dia 1 até o dia 28. Nas colunas B, C, D, E e F, temos os tempos de entrega. Cada linha corresponde a uma amostra, um subgrupo de tamanho 5. Bom, para construirmos o gráfico de amplitude, temos que calcular para cada subgrupo a respectiva amplitude. Isso vamos fazer aqui na tabelinha preparada a partir da coluna M, onde na coluna N vamos calcular as amplitudes. Nessa tabelinha vamos listar o valor do limite de controle, a linha de controle inferior, o limite inferior, e o limite de controle superior do nosso gráfico, além da linha central. Ok? Bom, vamos então para a primeira amostra, o primeiro subgrupo, calcular a sua amplitude. A amplitude vai ser a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Tem um erro aqui na fórmula, de sacanagem, não é isso? Isso é uma subtração. Pronto, está aqui a amplitude do primeiro subgrupo. Essa fórmula, então, vou arrastar perante os 28 dias. No gráfico de controle para amplitude, a linha central é a média de todas as amplitudes, que é conhecido como R barra. Eu vou calcular essa média das amplitudes, R barra, nessa célula aqui que eu preparei. Ok? Então, média de todas as 28 amplitudes. Então, esta é a amplitude média dos 28 dias. Cada dia foi retirado um subgrupo, uma amostra de tamanho 5. Este é o valor que vai estar na linha central do nosso gráfico das amplitudes. Preparei aqui 3 células onde eu vou colocar
o valor da linha central, calculado agora há pouco, o limite de controle superior e o limite de controle inferior. O limite de controle superior e o limite de controle inferior são calculados com facilidade a partir de constantes apresentados ou propostos por Shewhart nos anos 20 do século passado. Nós vamos precisar da constante D3 e da constante D4, cujos valores dependem do tamanho do subgrupo. E estamos aqui trabalhando com o tamanho 5. Então vamos marcar essa linha, reforçar essa linha aqui. O limite de controle superior ou a linha de controle superior corresponde ao produto da constante D4 pelo R barra, a média das amplitudes. Então é isso que eu vou calcular aqui nessa célula. A constante D4 para o tamanho de subgrupo igual a 5 vezes o R barra. Então este é o valor que vai estar no limite de controle, na linha de controle superior. Com relação à linha de controle, limite de controle inferior, vai ser o resultado do produto da constante D3 pelo R barra. Então é isso que nós vamos calcular aqui, nessa célula que eu preparei. Essa constante D3 tem o valor 0. Então, o limite inferior vai ser 0. Estes valores eu vou repetir nas colunas O, P e Q para a construção do gráfico. Então, na coluna O, onde eu vou colocar o limite de controle inferior, eu vou buscar o valor 0. Vou fixar seu endereço para arrastar perante as 28 linhas. A linha de controle superior vai corresponder ao valor de 7,4 que encontramos agora há pouco. Vamos fixar esse endereço teclando F4. Vamos arrastar perante as 28 linhas, os 28 subgrupos. E a linha central, o valor de 3,5. Bom, estão aqui os valores perante 28 dias que vão permitir a construção do nosso gráfico. Os valores da amplitude de cada subgrupo, o limite inferior de controle, o limite superior de controle e a linha central. Se nós marcarmos todos esses valores, se pedirmos o gráfico, linhas 2D, temos aqui então o nosso gráfico de controle para as amplitudes, o gráfico R barra. A linha superior está aqui em verde, valor próximo 7,4. A linha inferior está no 0. E a linha central está com o valor de 3,48, praticamente 3,5. Podemos ver que nenhum dos pontos ultrapassa os limites de controle. Então podemos, a princípio, afirmar que, sob o ponto de vista da amplitude, o processo está sob controle estatístico. Feito isso, podemos partir para a construção da carta de controle
das médias. Temos os mesmos valores tabelados e vamos agora preparar uma coluna com as médias de cada subgrupo. Vamos arrastar essa fórmula da média perante os 28 subgrupos. E para o gráfico das médias, a linha central é a média das médias, que também é conhecida como x barra barra ou x dupla barra. Eu vou calcular a média das médias nessa célula que eu preparei. Então, o valor que vai estar na linha central do nosso gráfico é o valor de 9,5. Então, vou registrar esse valor para a linha central. O limite de controle superior e o limite de controle inferior precisam do R barra, que calculamos anteriormente, e precisam de uma constante A2, uma constante de Short, constante A2. Vamos aqui reforçar o seu valor para subgrupos de tamanho 5. Bom, vou registrar aqui a parte. Eu vou repetir aqui o valor do R barra. Vou buscar o seu valor na planilha anterior. Desculpe que eu mal jeito, gente. O R barra é 3,5, 3,48. Bom, agora vamos calcular o limite de controle superior, que é igual à média das médias, o x barra barra, mais o produto da constante A2 pelo R barra. 11,5. E o limite de controle inferior, ou a linha de controle inferior, vai ser igual à média das médias menos o produto da constante A2 pelo R barra. Então temos aqui o limite de controle inferior com o valor de 7,5. Vamos agora colocar esses valores na nossa tabelinha para a construção do gráfico das médias. Então, o limite de controle inferior vai ter o valor de 7,5. Vou fixar esse valor, clicando F4, para arrastar perante os 28 subgrupos. O limite de controle superior vai ter o valor de 11,5. E a linha central vai ter o valor de 9,5. Bom, agora temos a tabela pronta para a construção do nosso gráfico das médias. Selecionando toda a tabela, pedindo o gráfico de linhas. Temos então aqui o gráfico das médias
dos 28 subgrupos coletados. Podemos ver que nenhum dos pontos ultrapassa o limite inferior de controle, está em vermelho, nem o limite superior de controle. Então, a princípio, podemos dizer que o processo está sob controle estatístico, tanto para a amplitude quanto para a média.